Sangue Ruim, por Paula Schmidt. Hoje é um dia de vergonha para o Estado britânico. Foi assim que o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, começou seu discurso ao parlamento em 20 de maio. Ele estava lá fazendo um pedido formal de desculpas pelos anos em que o Serviço de Saúde Pública do país aplicou plasma sanguíneo contaminado com o vírus da hepatite e o HIV em milhares de britânicos. O arrependimento oficial veio ao final de uma investigação de 5 anos sobre um escândalo que a BBC e outros veículos da mídia estão chamando de o maior desastre da saúde pública na história do Reino Unido. O relatório de hoje mostra uma falência moral de décadas no coração da nossa nação, disse Sunak. Do Serviço Nacional de Saúde ao serviço público, de ministros em governos sucessivos, em todos os níveis, as pessoas e instituições na qual colocamos nossa confiança falharam da maneira mais angustiante e devastadora. Eles falharam com as vítimas e suas famílias, e eles falharam com este país. O primeiro-ministro admite, sem meias palavras, uma verdadeira conspiração. Referindo-se ao chefe do inquérito de mais de 2.000 páginas, encerrado neste ano, Sunak diz que Sir Brian encontrou um catálogo de falências sistêmicas, coletivas e individuais, cada uma delas uma falência séria em si mesma, que juntas se transformaram numa calamidade. Isso poderia ter sido evitado. Era sabido que esses tratamentos estavam contaminados. Avisos foram ignorados repetidamente. Por várias vezes, pessoas no topo do poder e da confiança popular tiveram a chance de interromper a transmissão dessas doenças. E por várias vezes eles falharam. O escândalo do sangue contaminado começou com a exportação de plasma sanguíneo dos Estados Unidos para o resto do mundo. Na verdade, ele começa antes, com a compra e venda de sangue, um comércio que nos Estados Unidos é legalizado. Desde os anos 1970, laboratórios norte-americanos compravam plasma sanguíneo dos fornecedores que ofereciam seu sangue por menor preço. Viciados em droga, presidiários, pessoas com AIDS e doentes em geral. Sabe-se que, ao menos até 1991, esse sangue continuou sendo exportado para vários países, incluindo o Brasil. Muitos desses já conduziram seus próprios inquéritos sobre o caso. China, Canadá, Irã, França, Itália, Portugal, Japão, Irlanda, Iraque. A parte mais sórdida desse crime é que as empresas que exportavam o produto sabiam que o plasma estava contaminado, como contei aqui. Neste artigo, eu mostro que a Bayer não apenas tinha conhecimento da contaminação do sangue com diversos vírus letais, mas convenceu funcionários do governo norte-americano a esconder o fato de deputados e outros representantes eleitos. A Bayer respondeu às minhas afirmações confirmando tudo o que falei. Abre aspas. O conteúdo apresentado não traz nenhum dado novo. Fecha aspas. Obrigada, Bayer, pela verificação.
Mas, ainda que famosa por ter sido parte do conglomerado IG Farben, que produziu o Zyklon B, gás que Hitler utilizou para matar judeus, ciganos e homossexuais na Alemanha nazista, a Bayer não foi a única culpada pela venda de produtos sabidamente contaminados com vírus letais. Havia também a Baxter, Armor e a Alpha, fundada no Japão. A maior culpa, contudo, recai sobre quem deveria estar vigiando esses laboratórios. Um dos burocratas responsáveis pela exportação da AIDS foi Harry M. Meyer, Jr., diretor do Departamento de Produtos Biológicos da FDA, a Food and Drug Administration, agência norte-americana encarregada de fiscalizar a segurança de remédios e alimentos. No memorando, é possível ver um agente de inspeção implorando a Harry Meyer que pare com uma de suas práticas na FDA, avisar laboratórios com antecedência sobre a data da inspeção, inclusive laboratórios com práticas notoriamente corruptas. Abre aspas. Eu fui designado para trabalhar com o Escritório da Promotoria-Geral dos Estados Unidos e o Departamento de Justiça no potencial processo criminal contra a Buffalo Plasma Center Corporation e vários de seus escritórios e empregados. Mas, revendo os arquivos do departamento, eu fiquei chocado ao saber que o departamento avisa com antecedência sobre algumas das suas inspeções dos laboratórios. Quando eu perguntei ao departamento, foi-me dito que essa prática já foi estabelecida há tempo e é resultado de uma decisão política. Este memorando foi escrito para implorar que você mude essa decisão política, diz Robert M. Spiller em comunicado de maio de 1982. Abre aspas. A inspeção de junho de 1980 de ambos os laboratórios do Buffalo Plasma Center revelam um padrão de violação sistemática e engodo intencional, incluindo a instrução a empregados sobre como mudar seus procedimentos assim que os inspetores aparecem. O custo mais exacerbado da nossa notificação pré-inspeção, obviamente, jamais será conhecido, já que laboratórios corruptos e desleixados poderão, com aviso prévio, limpar e encobrir suas operações e violações. Dos 5 processos criminais ou potenciais dos laboratórios de plasma, dos quais tenho conhecimento, nenhum foi inicialmente detectado como violador por meio de inspeção, mas sim por meio de informante ou revelações da imprensa. Aqui, em carta assinada pelo Dr. Harry Meyer, ele admite que várias centenas de casos de doenças letais oportunísticas foram relatadas em pessoas sem predisposição para essas doenças. A informação sugere que um agente transmissível pode estar envolvido e foram levantadas preocupações sobre transmissão por meio de transfusão de sangue e produtos sanguíneos. Mas, mesmo com incompetência e encobertamento de práticas criminosas, Harry Meyer continuou sendo responsável por ditar regras para a indústria de produtos biológicos por vários anos. A revelação sobre o papel de Meyer chegou tarde demais, com uma investigação do New York Times em 2003, que apresentou documentos até então nunca
revelados. A partir daí, os processos contra os laboratórios e governos começaram. No Reino Unido, o processo só foi concluído agora, depois da contaminação de ao menos 30.000 pessoas confirmadas e mais de 3.000 mortes atribuídas à contaminação de sangue de transfusão. Mas houve algo talvez ainda mais nefasto do que vitimizar pessoas inocentes: negar a elas o reconhecimento da sua vitimização. Segundo os relatórios oficiais e reportagens da imprensa, as vítimas sofreram mortes, debilitação da saúde e perda de entes queridos, mas, acima de tudo, sofreram gaslighting, o ato nefasto de tentar convencer alguém com um problema real e sério de que suas preocupações são coisas da sua cabeça. O próprio primeiro-ministro admitiu isso no parlamento. Abre aspas. Sir Brian encontrou uma atitude de negação sobre o risco do tratamento de transfusão de sangue contaminado. Pior ainda, para nossa vergonha eterna, de uma maneira que é difícil de compreender, eles permitiram que vítimas se tornassem objetos de pesquisa, muitas delas incluindo crianças do colégio Lord Mayor Treloar. Foram parte dos experimentos conduzidos sem o conhecimento ou consentimento dos seus pais. Aqueles com hemofilia ou desordens sanguíneas foram infectados com HIV, hepatite C e hepatite B através de tratamento do Serviço Público de Saúde do NHS, o SUS do Reino Unido, com produtos de coagulação sanguínea como o fator 8, incluindo pessoas que foram diagnosticadas erroneamente, portanto não precisavam de tratamento. Fecha aspas. Rishi Sunak poderia estar se referindo às picadas da Covid. Claro, mas não é assim que a coisa funciona. As desculpas pela Covid ainda vão levar outros 50 anos, tempo suficiente para que os maiores culpados e a maioria das vítimas estejam mortas. Foi, aliás, esse escândalo que usei como exemplo no auge da pandemia para alertar jornalistas menos inteligentes a não aceitar a versão oficial comercial sobre a eficácia e segurança das picadas. Importante aviso aos meus queridos leitores: continuarei usando a palavra picada entre aspas, sempre que ela se referir à substância não imunizante. Como mostrei logo no começo do circo, até o dicionário participou da farsa. Assim como criminosos agindo em grupo, que precisam combinar uma versão única do álibi para não serem pegos na mentira, agências de publicidade, imprensa cartelizada e indústria farmacêutica combinaram de chamar produto não imunizante de picada. Para isso, o dicionário Merriam-Webster mudou a definição da palavra, como pode ser visto aqui, no sentido original, salvo no archive.org, e aqui, no sentido novo, em que a picada pode ser até uma preparação de material genético, como uma fita de RNA mensageiro sintetizado, que é usada pelas células do corpo para produzir uma substância antigênica, como a proteína spike, fragmento de um vírus. Traduzindo essa definição para os colegas mais lentos: picada de mRNA é uma substância genética que vai fazer você ser a fábrica do próprio antígeno que você vai querer combater.
Boa sorte! As vítimas do golpe do sangue contaminado no Reino Unido já começaram a ser indenizadas. Em princípio, algumas já receberam uma indenização temporária de 100 mil libras, mas o total deve chegar a bilhões. Em outras palavras, foram algumas centenas de culpados pela vitimização de milhares, mas quem vai pagar pelo erro são os milhões de pagadores de impostos. Lucros privados, custos públicos. Eu trouxe o assunto do sangue contaminado à tona no auge da pandemia com um artigo. O remédio que prevenia mortes por hemofilia, mas não do jeito que você pensa. Minha intenção era usar essa lição da história para evitar que ela se repetisse. Incapaz de desmantelar a confederação dos jumentos que urravam em uníssono contra todo questionamento à eficácia da picada e seus efeitos colaterais, eu tentei mostrar que sacanagens já aconteceram e não teriam por que não acontecer novamente. Mas a reação ao meu alerta foi exatamente o que se espera de gente com um intelecto ligeiramente superior a de um chimpanzé, mas com moral bastante inferior. Fui acusada de espalhar fake news e fui alvo de denúncias com mensagens marcando a Polícia Federal, o STF e o Ministério Público por estar promovendo a hesitação da picadura. Isso confirma o que venho dizendo há bastante tempo. Estamos lidando com pessoas de inteligência subanimal, mas com obsequiosidade supra-animal. Essa carência de discernimento misturada ao excesso de subserviência é o tipo de mistura que permitiu a Alemanha nazista. Deixo aqui uma previsão do que vai acontecer num futuro não muito longínquo, na nossa própria galáxia. O exemplo é cortesia do G1, aquele jornal que parece ter uma proporção inversa de leitores e verba pública. Em 2 de junho, o G1 publicou artigo sobre um estudo que indica que a bromexina e o NAC, N-acetilcisteína, poderiam ajudar a tratar a Covid. Não diga, Goebbels. Que notícia boa! A única tragédia é que ela vem com ao menos 3 anos de atraso. Como vocês podem ver aqui nos prints que fiz de conversas no Zap, isso já era sabido e recomendado desde o começo da pandemia por qualquer médico honesto e não comprado. Mas essas pessoas foram perseguidas como monstros, em vez de heróis, e foram caçadas não apenas por rebanhos de nazistas obedientes espumando pela boca, mas até pela polícia. No mesmo Twitter, um dos meus leitores resumiu a imprensa corrupta com perfeição, explicando exatamente o que acontece e que vai acontecer. Abre aspas. A mídia oficial tem método. Tenta esconder a notícia. Tenta desacreditar a notícia. Tenta desqualificar quem dá a notícia. Se tudo deu errado, alega que a notícia é um furo de reportagem deles. O link para este artigo está na descrição do vídeo.